Estamos de volta para o Closing Bell. Nesta segunda parte é sempre tempo para acerto de contas, hoje com José Poças Teves e também Rui Moreira de Carvalho. Agradeço aos dois a presença deste acerto de contas. Vamos falar das implicações daquilo que se está a passar no Egito, mas não só, mas sobretudo olhando aqui para o Egito, um país que, do ponto de vista de produção de petróleo, nem sequer é um grande produtor, produz 700 mil barris de petróleo por dia, mas está ali numa zona que é extraordinariamente quente. E, obviamente, também o facto de estar na passagem do Canal de Suez, para onde passam 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, acaba por lhe dar uma importância suplementar. É um facto. O grande problema que se pode colocar ali é o efeito contágio. Não é? Então, toda aquela zona é uma zona, eu diria, tampão. Não é? É uma zona entre a parte oriental e a parte ocidental, entre o islamismo e os valores ocidentais, e, portanto, por isso, qualquer instabilidade que se note naquela zona pode ter um efeito de contágio muito grande e pode ser aproveitada por forças, nomeadamente as islamitas radicais, para aumentar a instabilidade. Se se conseguir controlar, os efeitos poderão não ser muito significativos. Agora, o mundo árabe está um bocado nervoso e o Ocidente também está um bocado nervoso por causa disso. Pode ter um impacto muito significativo. Esta crise política, geoestratégica, também acontece do ponto de vista económico, com o preço do petróleo a disparar nos últimos dias, na pior altura de todas. Não é que existam boas alturas para o preço do petróleo haver choques petrolíferos, mas de facto esta é talvez uma das menos agradáveis notícias que as economias precisavam nesta altura. Não ajuda nada, de facto, nomeadamente a nós aqui na Europa, não é? Não nos ajuda nada nesse aspecto. E dentro da Europa, Portugal, obviamente, numa situação mais dependente ainda. É um facto. Rui Moreira de Carvalho, esta situação é uma situação que vem complicar também as contas do Orçamento de Estado e da execução orçamental para este ano. Boa noite. É como Calimero, tudo nos acontece. Mas a evolução os países têm direitos, digamos, a evoluir e a procurar alternativas de aspectos sociais. E o Egito é, como disse o Zé, é de facto uma região tampão. Ele está num triângulo entre a Turquia e o Irão, que de facto conflui entre o islamismo e o árabe. E sempre foi uma região muito forte em termos culturais. É preciso ver que a famosa Biblioteca de Constantinopla, em que começou por ser destruída pelos romanos, depois mais tarde, com a invasão napoleónica em 1789, começou a submergir, digamos, a cultura egípcia. Hoje há uma revolta social, essencialmente social, do que económica e mesmo de democracia, porque o Egito é considerado talvez o país, tal e qual a Tunísia, os países com maior índice de Gini da região, que são os índices. Vou interrompê-lo apenas por uma questão. O seu microfone ficou colocado por trás da gravata e estas coisas em direto têm mesmo destas situações e, portanto, para ouvirmos na melhor perfeição agora sim, porque estávamos a ouvir um ligeiro tocar da gravata no microfone e, portanto, agora certamente o vamos ouvir. Também na experiência. Mas, como dizia, é uma região, para além de muito forte em todas as dimensões, quer de população, são 80 milhões de habitantes, em termos económicos, é um país secular que, devido à força do Nilo, se desenvolveu bastante durante vários séculos, até, como disse, a sua invasão romana, em que destruiu o famoso biblioteca com mais de 2 milhões de volumes. Uma tentativa de acabar também com a cultura e com toda a história. As culturas não acabam, mas principalmente têm ritmos de evolução e apanhou o pior porque foi o apogeu cultural de um povo que saiu emergido pela guerra. E em Napoleónica, em 1789, Napoleão invade novamente, vê-se uma nova crise. Sempre teve uma cultura muito própria. Repare que era o único país, tal e qual a Jordânia, que tem acordos de paz com Israel, o que fez, nomeadamente, a morte do antigo líder, do Candace Mubarak, que foi assassinado por ter feito este acordo de paz. O problema, o Rui tem razão, o problema que se pode levantar aqui é que não é só a componente do Egito, não é? Exatamente. O efeito de contágio aos países. O problema, se calhar, menor é o Egito. O que nós temos aqui, e se olharmos para aquela população, isto é um problema também muito social, que arrastou depois o lado político, nós temos ali uma população muito jovem, educada, no sentido inglês, portanto, formada, com qualificações, com acesso à internet,
que vê o que é que se passa nos outros países. Não é? Exatamente. Por um lado, mas por outro lado é uma população desempregada, a economia não lhe dá emprego e tem consciência que tem regimes autoritários, ditatoriais. Isso é uma panela de pressão que rebentou. O Egito tem, à partida, uma oposição e tem um líder do lado da oposição. Isso não é verdade, porque nos outros países não é verdade. E nós sabemos que nestes regimes de base mais islâmica, enfim, o Corão vale muito, Deus vale muito e o Parlamento vale pouco. Portanto, a grande maioria deles acaba por aceitar muito bem um regime autoritário. Aqueles mais ocidentalizados, esses não, e esses estão ali naquela zona. A Líbia, por exemplo, pode ser, se a Líbia entra também neste processo, a Argélia pode entrar muito facilmente também. O Líbano já começou a entrar, o Iémen já começou a entrar. Portanto, podemos ter ali uma região que pode ser, e o grande perigo é este, pode ser aproveitado pelos radicalismos dos dois lados para criar uma forte instabilidade, arrastar isso ao Médio Oriente, que fica ali muito perto, a Israel, por isso é que Israel insiste com os países ocidentais para ajudarem o regime do Mubarak no Egito. Porque tem ali as fronteiras logo ao lado. Porque sabe que um fator de instabilidade ali tem contágio de certeza absoluta e eles estão ali no meio de uma zona muito explosiva. Os países islâmicos estão mais controlados do que os outros, porque a democracia não existe, são regimes mais, como eu dizia, autoritários, mas naquela zona há ali uma mistura com valores ocidentais e essa instabilidade pode ser muito mal aproveitada e seria muito mal para nós se fosse de facto aproveitada ou pelos radicais islâmicos ou mesmo por militares. Nestas alturas de instabilidade surgem sempre os militares que podem tomar o poder e nunca sabe quem é que vai tomar o poder. Não é? O grande risco e a grande instabilidade vem daí. São razões históricas, são razões que vêm de trás e que neste momento estão a tornar explosivas naquela região. Rui Moreira de Carvalho, é perigoso. Há a questão aqui também da Turquia, que está, digamos, do outro lado do triângulo, mas colada também, tem vindo a tentar entrar na União Europeia, onde, de facto, não é um regime absolutamente democrático e, portanto, esta é uma situação que também pode despoltar alguma contestação interna dentro da Turquia, que tem afrontado muito a Alemanha nos últimos tempos. A noção de democracia é um conceito muito ocidental. E ele nasce, enfim, com as eleições, mas nasce com a noção de Estado e a noção de nação, que foi uma invenção portuguesa. O Estado-nação mais antigo do mundo é Portugal com 800 anos. Ou seja, em que as fronteiras físicas coincidem com as fronteiras de Estado, geográficas. Isto não é regra no mundo, e muito menos nesta região, assim como não é em África, assim como não é na China, assim como não é no Japão. E esta noção é algo que nós vamos ter cada vez mais que nos habituar. A Turquia tem eleições, a Turquia tem vários partidos políticos. Portanto, não é um caso igual ao caso do Egito. O próprio caso do Egito, a Irmandade Muçulmana, que foi fundada em 1928, sugeria uma transição paulatina e serena para a democracia. A democracia, digamos, no conceito mais árabe, como dizia muito bem, do que no conceito nosso de liberdade, digamos, de um homem e do cidadão. Porque há uma tradição muito forte, conservadora, ligada à religião, mas também ligada à monarquia. Digamos, aqueles povos evoluíram para repúblicas, mas sempre com uma tentativa de que o filho sucedesse ao pai. Mas, no fundo, olhando para o aspecto negativo, é também uma oportunidade para Portugal, este problema aqui do Sinai. É uma oportunidade porque, no fundo, o canal de Suez são 163 quilómetros, em que permite cortar imenso a rota do Índico, não é? E a rota que nós temos do Índico e passagem ao Atlântico, ou seja, os transportes marítimos. E os transportes marítimos, nestas fases, poderá eventualmente voltar-se àquela política de superpetroleiros necessários em águas profundas. E nós temos um dos dois portos europeus de águas profundas, que é o Porto de Sines. Nós ainda temos uma escola muito boa, escola náutica, com oficiais da Marinha. Não temos navios, mas enfim, procuram-se navios. Mas há sempre um custo e, de facto, evitar guerras. O problema pode não ficar circunscrito apenas àqueles países.
A imagem de televisão mostra muito, a internet difunde com facilidade, não se percebe bem se vai ser bom ou mau para o Irão, seguramente não vai ser bom para Israel. Eventualmente, não ouvi, mas também não sou especialista, não quero dar palpites, mas se alguém anunciar uma guerra, talvez seja a forma de parar com esta convulsão, é haver lá mesmo uma guerra. É preciso ver que o inimigo externo sobrepõe-se ao inimigo interno, uma forma de unir o povo é contra o inimigo externo. Portanto, pode haver um ato um pouco imediato nesse sentido, e as guerras são más para os povos locais, mas também são más para o mundo.